Igreja é um negócio interessante. A igreja, ela abre os nossos olhos para novas realidades. Você chega na igreja, às vezes saindo de uma turbulência, muitas vezes ferido e machucado pela vida, e na igreja você escuta palavras de esperança. A igreja tem este dom, pelo menos a igreja de Jesus, de fazer os seus olhos se voltarem para novas realidades. E é isso que perpetua a fé cristã, é isso que dá resistência à igreja e fortalece a caminhada. Partindo da experiência de uma mulher chamada Sara, uma mulher que teve de Deus uma manifestação muito preciosa, eu queria pensar com vocês sobre ampliando nossos horizontes. Tem um poeta popular que diz, né? Além do horizonte, deve ter algum lugar bonito para viver em paz. Você sabia que a linha do horizonte, ela cria fantasias boas? O que será que tem do lado de lá, né? Que nação está depois do oceano? Você numa perspectiva, olhando aquela linha do horizonte, pensando, puxa, o que está do lado de lá deve ser bonito, deve ser bacana. Ou seja, o horizonte traz sempre para nós a expectativa de algo bom. E eu gostaria de pensar, irmãos, partindo da experiência de Sara, sobre esta possibilidade que o reino de Deus abre para nós, de ampliar os nossos horizontes. Pessoas que no passado não tinham perspectiva de vida e ao entregarem a vida a Jesus, abriram novas janelas para a vida. Pessoas que destruíram sua história no passado, seja por questões dos vícios, sejam por questões emocionais, quando encontraram Jesus Cristo, viram abertas novas possibilidades na sua vida e hoje são homens e mulheres de Deus. Cada crente tem uma história de um passado que era marcado às vezes pela indiferença com a existência, pessoas que pensavam e desejavam tirar a própria vida, pessoas que não tinham sentido para a existência, e quando encontraram Jesus, ampliaram seus horizontes e se tornaram pessoas que marcaram a história da humanidade, foram pessoas usadas pelo poder de Jesus Cristo e abençoaram o reino de Deus. História de Sara. Diz assim o texto, capítulo 18, de 1 a 16, depois apareceu o Senhor a Abraão, junto aos carvalhos de Mamre, estando ele sentado à porta da tenda, no maior calor do dia. Levantando Abraão seus olhos, olhou, e eis 3 homens de pé em frente dele. Quando os viu, correu da porta da tenda ao seu encontro, e prostrou-se em terra, e disse, meu Senhor. Percebam que ele não disse, meus senhores, né? Ele disse, meu Senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, mas eram 3 homens, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passes de teu servo. Eia, traga-se uma pouca d'água, e lavai os pés e recostai-vos debaixo da árvore, e trarei um bocado de pão, refazei as vossas forças, e depois passareis adiante, porquanto por isso chegastes até o vosso servo. Responderam-lhe, faze assim como disseste. Abraão, pois, apressou-se em ir ter com Sara na tenda e disse-lhe, amassa depressa 3 medidas de flor de farinha, e faze bolos.
Em seguida correu ao gado, apanhou um bezerro tenro e bom e deu ao criado, que se também apressou a prepará-lo. Então tomou queijo fresco e leite e o bezerro que mandara preparar e pôs tudo diante deles, ficando em pé ao lado deles, debaixo da árvore, enquanto comiam. Perguntaram-lhe eles: onde está Sara, tua mulher? Ele respondeu: está ali na tenda. E um deles lhe disse: certamente tornarei a ti no ano vindouro, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E Sara estava escutando à porta da tenda que estava atrás dele. Ora, Abraão e Sara eram já velhos e avançados em idade, e a Sara havia cessado o incômodo das mulheres. Sara então riu-se consigo, dizendo: terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? Perguntou o Senhor a Abraão: por que se riu Sara, dizendo: é verdade que eu, que sou velha, darei à luz um filho? Há porventura alguma coisa difícil ao Senhor? Ao tempo determinado, no ano vindouro, tornarei a ti e Sara terá um filho. Então Sara negou, dizendo: não me ri, porquanto ela teve medo. Ao que ele respondeu: não é assim, porque te riste. E levantaram-se aqueles homens dali e olharam para a banda de Sodoma, e Abraão ia com eles para os encaminhar. Irmãos, texto interessante, que mostra a aparição de 3 anjos em forma humana, anjos que tinham fome. Nenhum problema, porque Jesus teve fome e sede, então não há problema nisso. 3 anjos que são tratados por Abraão como uma só pessoa. 3 anjos que carregam uma notícia boa para Abraão. A nossa palavra hoje não está ligada à questão de ter filho ou não ter filho. A nossa palavra não está ligada à questão dos anjos, da aparição dos anjos, mas à questão da fé que amplia os horizontes. A fé em Deus amplia nossos horizontes. Quando nós olhamos para a experiência bíblica, nós temos alguns textos que vão mostrando para nós como que para Deus, e eu parto da experiência do texto do versículo 14, quando o anjo diz assim: há porventura alguma coisa difícil ao Senhor? É interessante, meus irmãos, porque para nós dividimos a vida em alguns polos, e dentre esses polos nós dividimos a vida entre o polo fácil e difícil. Você vai fazer uma prova, você pergunta para o professor: vai ser fácil? Todo aluno quer perguntar se vai ser fácil, e chega na hora percebe que só é fácil para quem estuda, né? Vai ser difícil? Então nós dividimos a vida nesses polos, em experiências fáceis, em experiências difíceis. E é interessante que o anjo, quando fala com Sara, que já tinha uma idade avançada e não podia ter filhos, não teve filhos e não tinha filhos e não esperava ter filhos, ele parte desse princípio de que para Deus não existem coisas difíceis. Nós definimos a vida em bom, ruim, preto, branco, fácil, difícil, alto, baixo, gordo, magro, né? Magro e gordo, e por aí afora. Só que para Deus não existem essas dimensões. Para Deus não existe uma situação e uma circunstância tão difícil que Ele não possa atuar. E aí nós temos alguns textos que trazem respaldo para isso. Quando escrevendo no livro de Jó, o texto mais antigo que nós temos, ele diz assim: bem sei que tudo podes. Outro texto que nós temos de embasamento bíblico é o texto de Jeremias 32:17, em que o profeta diz: nada há que te seja demasiadamente difícil. Depois nós temos outro texto, o texto de Lucas 1:37, quando fala sobre o nascimento de Jesus, a declaração sobre o nascimento de Jesus. Ele diz lá o texto: porque para Deus nada será impossível.
Depois nós temos o outro texto de Marcos 9, 23, na história do homem que tinha o filho epiléptico. Ele diz assim, Jesus diz: tudo é possível ao que crê. Perceba a expressão, tudo é possível ao que crê. E no versículo 13 de Filipenses 4, nós temos a expressão de Paulo, quando já numa visão mais amadurecida, ele diz assim: olha, eu posso todas as coisas, mas eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Os irmãos percebem como é que a Bíblia, ela numa visão aberta, pegando desde o Gênesis até o texto do Novo Testamento, nós temos essa declaração de que não existem limites para o nosso Deus. O que limita a nossa mente? Nós temos alguns limitadores de horizontes. O que seriam os horizontes? O horizonte é para onde vai a sua visão. A sua visão, ela vai até onde pode chegar à luz de algumas coisas. Por que pessoas, na mesma circunstância, conseguem e têm experiências visionárias diferentes? Por exemplo, uma pessoa enfrentando uma doença e outra pessoa enfrentando a mesma doença, as duas têm percepções diferentes. Duas pessoas na mesma empresa, as duas perdem o emprego no mesmo dia, no mesmo período, do mesmo cargo. Duas pessoas trabalham na área de vendas, dois vendedores, os dois vão ter percepções diferentes, porque a nossa visão da vida, os nossos horizontes, eles são delimitados por algumas coisas. Então eu tenho aqui alguns limitadores dos nossos horizontes. Um dos limitadores dos nossos horizontes é o nosso histórico de vida. Por exemplo, pessoas que tiveram um histórico de vida marcado profundamente por pobreza, por desgraças sequenciadas, desestruturas familiares, algumas experiências que marcaram a sua vida, ela pode ter uma visão da vida, uma visão dos horizontes, uma visão muito limitada. Eu nunca esqueço da experiência do estudante de psicologia lá na África, que falou para mim que um dos grandes problemas do africano é de que ele não consegue ver além da sua própria pobreza, porque a sua miséria, mais a África moçambicana, a sua miséria, ela vai delimitando a sua visão da própria vida. Se você pensar bem, você vai perceber que muitas coisas que acontecem na vida, muitas bênçãos que acontecem na vida para uns e não acontecem para outros, não está ligado tanto a uma ação angelical, está ligado mais à própria visão de vida. Tem gente que tem uma visão, os pais deram uma visão positiva da vida, né? Os pais colocaram sobre os filhos um pensamento de esperança, não ficaram assim: tá vendo, olha só a desgraça da nossa família sempre foi pobre, e se você não estudar você vai ser pobre, e o cara morre pobre porque os pais incutiram na cabeça da pessoa, porque a nossa família sempre foi pobre, nossa família sempre lutou, nossa família não sei o quê, e você que não estude para ver, em vez de passar uma visão totalmente diferente, olhando para o futuro, dizendo: filho, você pode ser alguém na vida, você pode ter esperança. Então, a história de vida, ela limita os horizontes. Isso, a história de vida de qualquer pessoa, de qualquer corpo, inclusive de uma igreja, inclusive de uma mulher. Amanhã não é o Dia Internacional da Mulher. Tem muita mulher que reclama da vida e não percebe que às vezes a reclamação da vida não está ligada a Deus abençoar ou não abençoar, é a sua maneira de ver a vida. Ela não consegue ver a vida diferente. Eu estava lendo, não continuei. Quando viajei, aproveitei alguns momentos de voo para começar a ler um livro falando sobre o mito da fragilidade. E eu só consegui ler a primeira parte dos 2 primeiros capítulos. O primeiro capítulo ele fala sobre o que construiu o mito da mulher frágil. E é interessante você ler a história, porque essa história da mulher frágil, ela vem de poucas eras para cá. A mulher no passado, que a gente tanto joga de canto, dizendo que lá nos tempos bíblicos, vírgula, sabe por quê? Provérbios 31 apresenta uma mulher que trabalhava,
uma mulher que sustentava a casa, uma mulher que não ficava esperando que o marido suprisse todas as coisas. Então, quando o livro narra a história da mulher, ele apresenta a mulher sendo fragilizada por um interesse humano vindo pela própria ciência. A medicina foi construindo o perfil de uma mulher frágil, porque a mulher do passado, do período feudal, a mulher dos tempos primórdios, era mulher guerreira, era mulher que lutava, era mulher que, quando os povos precisavam, pegava na espada e ia para a guerra. Agora, a mulher fragilizada da nossa geração, que qualquer coisinha é dodói, que qualquer coisinha está sofrendo, que qualquer dorzinha ela precisa ser acuidada da história, esta mulher fragilizada, ela não é a mulher que Deus sonhou. A mulher até gosta de se sentir a mais frágil da história, porém, existem muitas mulheres que acabam perdendo os seus horizontes, porque se lançaram na visão da mulher frágil. E aí o livro, se você quiser comprar, Colette, não lembro o nome da mulher, é uma escritora, uma autora. O livro é O Mito da Fragilidade. Acho que toda mulher tinha que ler esse livro. Precisa tomar cuidado com algumas partes do livro, tá? Porque aí ele também, em contrapartida, como não é um livro evangélico, ele incentiva uma certa liberdade que a gente tem que ler com os olhos da palavra de Deus. Mas, o que significa isso? Significa que se a sua história de vida é uma história de vida limitada e limitadora, você pode ser uma pessoa limitada e totalmente sem horizontes. Isso não é só para a mulher, é para o homem também. Um outro limitador dos nossos horizontes, nós não conseguimos ver além daquilo que temos vivido, são as nossas deficiências físicas, deficiências emocionais e deficiências sociais. Eu conheço história de portadores de deficiência física que casaram, que se tornaram pastores, que se tornaram políticos, que se tornaram escritores. Eu li um livro de um homem cego que escreveu um livro sobre a questão da visão. Eu dei para o meu professor de psicologia do deficiente, eu falei: professor, o senhor conhece o livro de fulano de tal, que escreveu sobre a visão do cego? Ele falou: não conheço. Eu falei: eu vou te dar um presente. Peguei o meu livro e dei para ele. E ele fala exatamente isso, como é que um homem cego pode superar a sua cegueira. São fatores limitadores que muitas vezes ficam para nós. Qualquer deficiência que carregamos, nos fazemos, seja deficiência física, uma deficiência emocional, seja uma deficiência social, nós limitarmos o nosso horizonte. Eu não consigo ir além porque eu tenho uma cegueira. Eu não consigo ir além porque eu tenho... lá no passado falaram que o meu QI é abaixo. E aí nós crescemos com o mito do QI alto e o mito do QI baixo. É outra mitologia. É outro mito criado, né? E aí nós nos autolimitamos. As nossas deficiências limitam o nosso horizonte. Mas também um terceiro limitador que nós temos aí são os nossos raciocínios. Eu coloquei ali dinheiro, por exemplo. Você raciocina assim: se meu pai tivesse dinheiro, eu faria uma faculdade. Limitou. Se meu marido tivesse dinheiro, eu seria uma mulher feliz. Limitou. Onde? No dinheiro. São os nossos raciocínios. Quarto limitador dos nossos horizontes, o conhecimento. Se você não tem um determinado nível de conhecimento, você só vai até onde o teu conhecimento deixa. Você não consegue ir além. Você para no nível do conhecimento que você tem. Por isso que na igreja nós incentivamos o estudo da Bíblia. Porque você só tem um nível de conhecimento, de experiência com Deus, dependendo do nível de conhecimento que você tem da palavra de Deus. Isso está intrinsecamente ligado uma coisa à outra. Não tem como você conhecer a Deus sem conhecer a palavra de Deus. Então você limita o seu horizonte da experiência com Deus à luz do seu conhecimento. E o último limitador que eu coloco é a incredulidade, e a experiência que eu trago é a incredulidade de Sara. A incredulidade de Sara foi uma incredulidade velada. É aquela incredulidade que você não fala, mas Deus vê. É aquela incredulidade que você não declara, mas Deus vê. É aquela incredulidade que você esconde,
mas Deus vê. Sara, diz o texto, quando o anjo ou os anjos falaram de que ela teria um filho, a primeira coisa que ela fez foi dar um sorrisinho de canto. Esses 3 caras aí, porque ela não via como anjo, Abraão via, ela não, né? Esses 3 caras não sabem nada. Já passou minha época, eu sou idosa, eu não posso ter filho, eu não vou ter filho. E aí ela declara lá no seu coraçãozinho a sua incredulidade. Só que uma coisa, os 3 homens eram anjos do Senhor. E eles viram o sarcasmo de Sara. Irmãos, sarcasmo é uma coisa muito interessante. Que geralmente quando você olha para uma situação com um certo sarcasmo, ou você dá uma risada, um riso de canto que ninguém vê, mas Deus que conhece o coração vê, e muitas vezes ele fala assim, eu vou fazer só para provar para você que eu sou Deus. E quando Sara dá aquele sorriso, aquele riso meio que sarcástico, Deus diz para ela o seguinte: Sara, há porventura alguma coisa difícil para mim? Há porventura alguma coisa difícil para mim? A igreja, meus irmãos, deveria ter essa perspectiva sempre. Qualquer situação que entrar na igreja, qualquer pessoa que entrar na igreja, com qualquer situação de vida, ela nunca deve ser uma Sara. Nunca deve ser uma Sara. Ela nunca deve, como igreja, dar um sorriso de canto e dizer assim, olha só o que está chegando na igreja. Talvez uma situação entre dentro da sua casa, você nunca, como crente, deve dar um sorriso de canto e dizer, nunca. Porque a nossa maneira de reagir diante das circunstâncias da vida declara a nossa fé ou a nossa incredulidade. E o anjo dá uma cutucada em Sara e diz para ela, Sara, há porventura alguma coisa difícil para o Senhor? O teu problema qual é? Sua idade? O teu problema qual é? Você tem problema, alguma questão que não possa? Você já passou da fase, Sara? Quem foi que formou o teu útero? Quem foi que te deu o ventre? Quem foi que formou a sua estrutura? Quem te criou, Sara? Não fui eu posso fazer com você o que eu quiser. E Deus, numa frase pequena e numa pergunta, Ele fala para nós assim, olha, vocês estão debaixo da minha autoridade, o que eu quiser fazer eu faço, porque para mim não existe coisa fácil e coisa difícil, eu apenas faço. E é por isso que eu digo que a fé em Deus, só um minutinho, a fé em Deus amplia os nossos horizontes. Primeiro, a fé em Deus amplia os nossos horizontes emocionais. Baixa a próxima linha. Sara não se veria mais como uma incapaz. O problema de Sara, meus irmãos, não era a velhice. O problema de Sara era a maneira como ela se via. Ela se via como velha. Porque é interessante o texto, e o texto diz assim, vamos ver se a gente consegue achar aqui. Versículo 13, Sara diz assim dela mesma. Perguntou o Senhor a Abraão, por que se riu Sara, dizendo, é verdade que eu que sou velha? Versículo 12, quando Sara dá o seu sorriso de canto, diz assim o texto, diz ela, terei ainda deleite, terei ainda prazer, depois de haver envelhecido, sendo também o meu Senhor já velho? Como é que Sara se via e como é que Sara via o seu marido? 2 velhos. E para que serve 2 velhos na cabeça de Sara? Para nada. Para nada, na cabeça de Sara. Só que na cabeça de Deus tem outra visão. Então, quando nós encaramos a vida com a fé em Deus, esta fé em Deus amplia os nossos horizontes emocionais, a maneira como nós nos vemos.
Porque você vai reproduzir a maneira como você se vê. Se você se vê feia, você é feia. Você pode ser a mulher mais linda da face da terra. Se você se vê uma pessoa burra, você reagirá com burrice o tempo todo. Se você se vê uma pessoa medíocre, será medíocre. Se você se vê uma pessoa feliz, animada, marcada pela graça de Deus, você será feliz, animado, marcado pela graça de Deus, apesar das circunstâncias, apesar da velhice. Porque às vezes a velhice não está na idade, mas está na cabeça. Porque tem muito jovem que se sente velho e reagem como velho. E tem muitos idosos, e alguém já disse que a palavra velho não deveria ser abortada na nossa boca, porque o termo velho é um termo poético. A poesia usa o termo velho. Meus irmãos, Sara não se veria mais como uma mulher incapaz, se ela tivesse a fé necessária para isso. Sara não se veria mais como alguém que não poderia experimentar ainda a bênção da gestação. E é por isso que Deus disse: existe alguma coisa difícil para mim? Eu não sei o que está na sua mente, mas a pergunta que fica para você: é difícil? Mas Deus diz: para mim não é difícil. A fé em Deus amplia os nossos horizontes também. Nas nossas questões sociais. Sara deixaria, a partir daquele momento, descendência, se ela cresce. Vocês percebem, meus irmãos, que a fé, ela não é só para dentro da igreja. Vocês percebem que a fé, ela é para ser usada no nosso cotidiano, nas questões da vida, na forma como a gente encara a vida. Porque ter fé aqui dentro da igreja é fácil. Até porque a fé daqui, ela é uma fé falada. E a fé da rua é a fé experienciada. Aqui a gente fala de fé, a gente diz que vai crer, a gente vai, ora e tal, e coisa e tal. Mas quando está lá fora, que aparece 3 anjos no caminho, quando a situação está lá no sol escaldante, né, a vida não reservou lá muitas coisas, e aí você precisa deixar descendência, você precisa deixar coisas para os filhos, você precisa deixar um registro na história, até porque você não quer morrer como um Zé Ninguém. Então você precisa de fé para dizer: Deus, eu quero dar passos pela fé, não pelo que eu tenha de estrutura familiar, não pelo que eu tenho no passado. Eu quero ser alguém nessa vida, e eu creio no Senhor, porque como diz a tua palavra, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Agora, se você se deixa dominar pela sua mente, você não pode nada. Ou você pode o tamanho da sua mente. Tem pessoas que dizem assim: eu gostaria de começar um negócio. Mas eu não consigo. Pronto. Eu gostaria de começar um negócio, então eu vou montar uma quitanda, porque a minha cabeça não dá. Nem existe mais quitanda, né? Isso é coisa da época do pastor. Existe ainda? Tem. É porque eu não vejo mais, eu só vejo Walmart. Como é que é o nome do... Confiança. Essas coisas. É o que a gente passa na nossa mente. Mas aí a pessoa diz assim: eu queria montar um negócio. Então eu vou montar uma quitanda, porque eu não posso montar um Walmart. Só que monta a quitanda e não consegue visualizar um Walmart da vida, e vai sempre ser uma quitanda. E assim em várias áreas da vida, meus irmãos. A fé, ela precisa ampliar os nossos horizontes. Porque senão o mundo vai olhar para nós e falar assim: o que você fez? Eu fiz isso aqui. Bom, isso aí também, isso também faço. Né? Isso eu também faço. Como é que você superou o câncer? Eu superei assim, bom, dessa forma não me supero, mas quando você vem com a palavra de fé, quando você vence com esperança, quando você vence uma situação com uma fala positiva, com uma face que declara a confiança, aí sim os horizontes começam a se abrir. Por isso que muitas vezes Deus nos deixa sobrar só a fé. Acaba tudo, mas sobrou a fé. E há um autor que diz que a fé só começa quando as nossas forças terminam.
Quando é fácil, para quê? Se a mulher tem um ventre bom, vamos assim dizer, está tudo perfeitinho, tem lá o seu marido, e ela quer ter um filho, não precisa de fé. Vocês sabem do que precisa. Não é a cegonha que vai trazer. Isso foi Deus que fez assim. Não precisa de fé, precisa de ação. Porque Deus não vai mandar nascer uma criança. Mas agora, isso é fácil, porque está tudo dentro da normalidade. Mas se não existem as condições normais, aí precisa de fé. Se você tem um emprego, você tem um salário que cobre todas as suas contas, Deus já te deu essa condição, você precisa de fé para continuar com Jesus, mantendo o seu trabalho e tal, mas para dar alguns passos, você tem a condição, você calcula, você tem lá um sonho de comprar um carro que custa 20 mil reais, você tem guardado na poupança 20 mil reais, você não precisa de fé para fazer isso, você precisa pegar o dinheiro e comprar o carro que Deus te deu, a fé que armazenou, a fé que te deu sabedoria, mas ao momento que você precisa de um patrimônio, de alguma coisa, você não tem o bem, você sabe que aquilo é de Deus, é necessário, você diz, Deus, eu quero confiar no Senhor e dar esse passo. Precisa de fé. E muitas vezes Deus retira as nossas condições sociais para que nós andemos pela fé, venhamos dar passos pela fé, para que o mundo veja Deus. Igreja, a nossa sociedade está por aqui de igreja, a nossa sociedade já sabe o que é igreja, a nossa sociedade está cansada de ver gente que foi curadinha ali, mas depois some da igreja. A nossa sociedade precisa ver pessoas que andem pela fé, pessoas que muitas vezes ficaram como Sara, anos sem poder gerar um filho, mas um dia diz, Deus, pela tua palavra eu vou gerar essa criança, pela tua palavra eu vou estabelecer esse negócio, pela tua palavra eu vou fazer o que eu preciso. Igrejas que marquem geração, igrejas que marcam são igrejas que andam pela fé, não pela lógica humana. A lógica humana até um centro de macumba anda, 2 mais 2 são 4 para todo mundo. Agora, o único lugar que eu vi que 5 pães e 2 peixes alimentam uma multidão de 5 mil, foi aos pés do meu Jesus. Mas 2 mais 2 em qualquer lugar acontece. É dar passos pela fé para abrir os horizontes, meus irmãos, para que a vida ganhe nova dimensão. Em último lugar, a fé em Deus amplia os nossos horizontes espirituais. Sara, a partir daquele momento, passaria a ver um Deus diferente. Eu fiquei pensando, e graças a Deus por isso, porque eu ainda tenho sanidade e saúde para pensar. Eu fiquei pensando, Deus, Sara e Deus. Que relação tinha Sara com Deus para saber que era Deus falando? Que relação tinha Sara com Deus? A nossa mente machista diz o seguinte: quem tinha relação com Deus era Abraão. Eu não sei, ninguém falou isso para mim. Eu não posso dizer que sim nem que não. O que eu tenho é Gênesis dizendo que o homem foi criado, homem e mulher foram criados à imagem e semelhança. Os dois tinham alguma coisa de Deus dentro deles. Mas Sara, por mais que conhecesse o Deus do seu marido, do seu sogro, do seu vizinho, Sara não conhecia Deus, porque Sara riu, e Deus falou para ela: Sara, não existe nada difícil para mim. Meus irmãos, muitas vezes o nosso conhecimento de Deus é o conhecimento de Sara. O nosso conhecimento de Deus vai até o tamanho do nosso bolso, até o tamanho da nossa intelectualidade, até o tamanho da nossa casa, até o tamanho dos nossos bens, até o tamanho da nossa saúde. Não extrapola isso. Esse Deus é um Deus que qualquer pessoa pode ter. Agora, o Deus que Sara conhece depois é um Deus diferente. É um Deus que tudo pode, é um Deus que abre o mar, é um Deus que extrapola nas suas ações, é um Deus que nos surpreende. Esse é o Deus que Sara passou a conhecer pela fé. Quando ela diz lá no capítulo, lá na frente, 21, quando vem a criança, ela tem o filho. A partir daquele momento, meus irmãos, Sara conhece Deus de uma forma diferente. Diferente. Qual é o tudo pode que você está precisando? Eu digo, meus irmãos, que
A fé em Deus, ela amplia os nossos horizontes e nos faz ver além do horizonte que nós podemos ver, o horizonte que o Samuel pode construir, o horizonte que você pode construir, né? A vida, ela pode ter o seu tamanho ou pode ter o tamanho de Deus, vai depender de você. A vida pode ter o seu tamanho. A vida pode ter o tamanho dos seus relacionamentos. Como diz hoje no mundo corporativo, do seu network, da sua rede de relacionamento. Pode ter o tamanho disso. Só que a sua vida pode ter o tamanho de Deus. Mas você precisa de fé para isso. Para terminar, algumas considerações finais. Primeiro, a vida no reino de Deus nos apresenta novos horizontes. Essa é a primeira consideração que eu faço para fechar. Se nós estamos falando em reino de Deus, nós estamos pensando em novos horizontes para a nossa vida. Segunda consideração, a fé nos coloca nos horizontes do reino de Deus. Aqui, nós vamos nos adaptando ao reino de Deus. No reino de Deus não existem limites. Para Deus, para nós existem. Mas para Deus não existe limite. O reino de Deus é um reino de conquistas. Seja com 300 soldados, como foi Gideão. Seja com um soldado, como foi Davi diante de Golias. O reino de Deus é assim. No reino de Deus, nós alcançamos as nossas conquistas até com um espinho na carne, meus irmãos. Porque para Paulo ser quem ele foi, Deus nunca arrancou os espinhos dele. Mas Deus manteve a graça. Isso é o reino de Deus. Então o reino de Deus nos coloca nos horizontes, ou seja, a fé nos coloca nos horizontes do reino de Deus. É um reino diferente. É um reino que não depende da nossa mobilidade humana, apesar de termos que ter a mobilidade. Mas é Deus agindo através de nós. É Deus expandindo os nossos horizontes. Terceira consideração. Precisamos caminhar com os olhos nos horizontes abertos pelo reino. Ou seja, se nós estamos no reino de Deus, precisamos levantar a cabeça. E precisamos colocar os nossos olhos nos horizontes do reino. Nas conquistas do reino. Na esperança do reino. E no fim do reino. Sabe qual é o fim do reino? Não tem fim, é a eternidade. Os nossos olhos na eternidade. Quarta consideração. Tem 5, é só 4. Aí, beleza. Acabou. Quarta consideração. Deus não parte. Eu poderia colocar assim, Deus nunca parte. Mas eu vou colocar, Deus não parte dos nossos horizontes. Ele parte dos horizontes dele. Na verdade, os nossos horizontes nos limitam. Os de Deus nos expandem. Amplia a nossa vida. Eu deixo com você nessa noite o desafio, o grande desafio, deixado pelo anjo a Sara. Existe alguma coisa difícil para Deus? Existe alguma coisa difícil para você? Com certeza existe. Uma coisa ou outra sempre se apresenta como muito difícil para nós. Mas para Deus, nada é impossível. Mas tudo é possível ao que crê. Se você estipular o horizonte, você terá uma vida de acordo com seus horizontes. Mas se você entregar a sua vida a Jesus e entrar para o reino de Deus, ou se você já entregou sua vida a Jesus e está no reino de Deus, a sua vida não terá o seu tamanho, não terá o tamanho do reino dos homens, mas terá o tamanho do reino de Deus. Amém, irmãos?